Na primeira semana, nós falamos sobre que nós não somos um corpo, mas que nós somos uma alma que tem um corpo. Quando Deus te criou, em Gênesis, Ele diz que Ele soprou o fôlego de vida em você e a partir daquele momento você se tornou um boneco vivente. Você se tornou um corpo vivente? Não. A Bíblia diz que você se tornou uma alma vivente. Então, nós aprendemos que nós somos uma alma vivente. E por que nós estamos falando de detox? O que é detox? Alguém aqui sabe o que é detox? Alguém já fez um detox? Alguém? Não? Ninguém? Detox é assim, se você for procurar o que significa detox, detox é você desintoxicar-se. Nós fazemos isso no nosso corpo para tirar as toxinas que nós temos no nosso corpo, doenças, para evitar gripes, várias coisas que podem acontecer na nossa vida. A gente faz uma desintoxicação e para a gente passar a vida tranquilo, sossegado. Nós muitas vezes perdemos tanto tempo cuidando do nosso corpo, horas e horas de maquiagem, horas e horas de salão, horas e horas de creme, dinheiro que você gasta com tanta coisa para o seu corpo, sendo que o seu corpo não é o essencial, não. Isso daqui é só a sua roupa desse mundo. Eu disse na semana passada que isso aqui que nós estamos usando hoje é a nossa roupa. Essa cara que eu tenho aqui no céu pode ser que fique mais bonita, pode ser que eu fique mais esplêndido, né? Porque eu vou ter um corpo glorificado quando eu chegar no céu. Então pode ser que essa carne que eu estou vestindo aqui agora, porque é realmente isso, é a minha alma que está vestindo essa carne, ela que é o importante, não esse corpo que eu tenho aqui agora. Hoje nós estamos falando sobre a alma torturada. Nós já falamos sobre a alma inquieta, a alma sobrecarregada e hoje nós estamos falando sobre a alma torturada. E para falar sobre a alma torturada, eu gostaria de que você acompanhasse a leitura da Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, no verso 11, que diz assim: Amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham de todos os desejos da carne, que guerreiam contra a sua alma, contra a alma de vocês. O que está dizendo aqui? Está dizendo que nesse exato momento, dentro da sua alma, está acontecendo uma guerra entre o seu intelecto e a sua alma, entre o seu espírito e a sua alma. Nós somos três partes, nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito luta constantemente contra a nossa alma luta constantemente contra o nosso espírito. E ele está dizendo exatamente isso, que vocês consigam viver como estrangeiros. Por que como estrangeiros? Porque você mudou do Brasil para o Canadá? Não. Viver como estrangeiros porque a Bíblia diz que nós não somos daqui. A Bíblia diz que nós somos estrangeiros nessa terra. Nós somos representantes do reino de Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores desse reino. E ela está dizendo aqui para que nós estejamos sempre como... Ele diz, amados, eu insisto que vocês vivam como estrangeiros nessa terra. Porque se você é estrangeiro no Canadá, e assim como você chegou aqui nas primeiras semanas, você não sabia se ia ficar, se você ia ou se você ia voltar. Eu deixei para mobiliar minha casa com um pouquinho de tempo depois que eu cheguei aqui, porque eu não sabia se eu ia ficar aqui. E é exatamente essa a mensagem que está passando aqui em 1 Pedro. Viva como se fosse um estrangeiro nessa terra. Não se apegue a nada dessa terra, porque você não é daqui. Como que você pode comprar uma casa em Vancouver se você nem é daqui? Se você vai ficar aqui por 6 meses? Faz sentido você comprar uma casa para morar em Vancouver se você vai ficar aqui só 6 meses? Não faz sentido. E é exatamente o que ele está dizendo aqui. Viva como um estrangeiro nessa terra. Não estou dizendo que você não pode comprar sua casa, que você não pode ter o seu carro, que você não pode ter nada. Eu estou dizendo que você não pode se apegar. Porque o dia que a sua casa for maior do que o seu Deus, aí você se apegou na sua casa. O dia que o seu carro for mais importante do que a sua comunhão com Deus, você já perdeu a sua comunhão com Deus.
Porque você perdeu o princípio que é viver como estrangeiro. Estrangeiro não está nem aí se tem que limpar o hotel. Estrangeiro não está nem aí em arrumar a cama do hotel, porque estrangeiro sabe que alguém vai lá e arruma para ele. Você é estrangeiro. E como estrangeiro nós temos que nos abster de todos os desejos da carne que guerreiam contra a nossa alma. Romanos, capítulo 7, eu não tenho aqui no texto na tela, mas diz, Paulo está dizendo que tudo aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer. E quando ele planeja fazer o bem, o mal já está ali com ele não consegue fazer isso. Porque existe uma guerra dentro de você o tempo todo, te mostrando um caminho e você querendo correr para um outro caminho. Ele diz assim, pois no meu íntimo eu tenho prazer na lei de Deus, mas já vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua nos meus membros. Miserável homem que sou! Quem libertará o corpo sujeito desta morte? Romanos 7, do 19 ao 24 diz isso. Existe uma guerra acontecendo. Eu disse que muitas vezes existem pessoas que estão sentadas do seu lado aqui essa noite, mas estão passando por uma dificuldade tão grande dentro da alma delas que elas não conseguem saber o que elas vão fazer, mas do lado de fora elas estão sorrindo. Existe uma guerra acontecendo. E eu e você, nós somos agentes no meio disso tudo. No decorrer dessa palavra de hoje, nós vamos entender qual que é o nosso papel e aonde nós estamos falhando. Nós somos torturados pelo quê? Nós somos torturados pelos pecados que nós praticamos, pela culpa que nós sentimos, pelas mentiras que nós acreditamos. Hoje está pesado. O que tortura a nossa alma? Nós somos torturados pelas coisas que nós fazemos. Salmos 38, 3, 4 diz: por causa da tua ira, todo o meu corpo está doente. Não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. As minhas culpas me afogam. São como um fardo pesado e insuportável. Quando nós estamos com a nossa alma cheia de pecado, nós nos sentimos pesados. E esse versículo nos mostra que não é só uma coisa espiritual, não. Quando nós estamos em pecado, quando nós estamos vivendo uma vida fora do direcionamento de Deus, o nosso corpo fica doente. Isso dá legalidade para o seu corpo ficar doente. Ele está dizendo aqui que os ossos dele sentiam dor. É o que está dizendo ali. Por causa do pecado. O pecado não é brincadeira. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas ele diz que o dom gratuito de Deus é o perdão e a vida eterna. Mas nós muitas vezes decidimos e escolhemos viver no pecado. O que é pecado? Pecado é ponto de vista, né? Alguns falam. O que é pecado para mim pode ser que não seja pecado para você. Será? Será que é isso mesmo? Mentira, engano, comer demais, cuidar da vida dos outros, dormir com todo mundo, pornografia. Tudo isso é pecado. E tudo isso tenta nos prender. O que mais? O que mais tortura a minha alma? O que mais acontece na minha alma? Por que eu sou torturado na minha alma? Nós somos torturados pelas mentiras que nós acreditamos. Mentiras que nós acreditamos. Deus diz que você é mais do que um vencedor. É isso que a Bíblia diz. Aparece uma oportunidade de uma entrevista, de um emprego para você. Antes de você ir para o emprego, você olha para alguém que está do seu lado e fala: nossa, tem uma entrevista, mas puxa vida, não vou conseguir. A gente acredita na Bíblia ou não acredita? Você é mais que vencedor ou não é? Então por que você conta mentira para você mesmo? Por que a sua alma, por que você deixa que a sua alma conte mentiras para você?
Por que você fica tão triste por causa da sua alma? Olha o que o salmista disse no último culto, quando nós falamos. O salmista disse assim: por que está abatida a minha alma? E por que você se perturba dentro de mim, perdendo a calma? Aí ele fala para a alma dele: espera em Deus, tenha confiança em Deus. Ele começa a pregar para a alma dele: porque eu ainda o louvarei, ele disse. E nós estamos contando mentiras para a nossa alma. João, o livro de João, o Evangelho de João 8, 44 e 45 diz assim: ele foi homicida, está falando do diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Toda vez que você sabe que Deus tem uma promessa para a sua vida, mas você nega essa promessa contando uma mentira para você mesmo, a Bíblia diz que você está abandonando Jesus. Ele diz assim: no entanto, vocês não creem em mim, pois lhes digo a verdade. Deus está dizendo que Ele está dizendo a verdade para você, mas você não acredita nele. Ele está dizendo que você não leva fé no que Ele diz para você. A Bíblia diz que você é mais que vencedor. A Bíblia diz que você tudo pode naquele que te fortalece. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra você, mas você é tão coitadinho que você nega tudo isso. E você fala: nossa, como eu sou pecador. Como eu sou pequenininho. Quando você não acredita em mim, ele está dizendo, você está acreditando no pai da mentira, que é o diabo. O que tem mais poder? É aquilo que Deus disse para a sua vida? É aquilo que Deus disse para você? Ou é aquilo que os seus amigos dizem sobre você? O que tem poder sobre a sua vida? O que Deus fala que você pode ou aquilo que a sua família diz que você não pode? O que mais tem poder sobre a sua vida? Aquilo que Deus disse que você ia fazer, a obra que Ele colocou nas tuas mãos ou os empecilhos que aparecem para atrapalhar você? Nós somos torturados todas as vezes que nós acreditamos em mentiras. Nós somos torturados todas as vezes que nós acreditamos que os nossos pecados são imperdoáveis. Eu vou mostrar para você como que funciona o pecado. E eu vou te ensinar o porquê que o inimigo tenta fazer que você peque. E se você entender essa lição de hoje, eu tenho certeza que você nunca mais vai ser o mesmo. Amém? O pecado ele começa com uma escolha. O inimigo apresenta para você um prato lindo, maravilhoso, e você não conseguiria negar com os olhos humanos. O pecado, ele é simplesmente a coisa mais deliciosa do mundo. O pecado é muito bom, porque se não fosse bom, não seria pecado e ninguém teria problema com o pecado, porque é ruim, ninguém quer coisa ruim. O pecado é bom. Se você tiver uma queda por dinheiro, ele vai te dar uma chance de roubar. Porque é a vantagem. Hoje mesmo, quando eu fui ali comprar essa corrente, o caixa passou só um. Eu comprei vários. E aí eu passei, e aí eu vi que o preço estava diferente. Eu estava saindo do mercado, eu conferi a nota e eu olhei que tinha só um dos vários que eu comprei. Dentro do meu coração, Deus falando: não, você tem que voltar lá, né? Você é cristão, você vai mentir, isso é roubo. Mas a minha alma falou assim: o cara passou só um, problema dele. Quantas vezes já aconteceu isso com você no troco do pão? O cara passou 10 pão, comprei 15. Deus me abençoou, né? Deus me abençoou hoje. Existem várias coisas que nós fazemos no dia a dia que são pecados e a gente nem percebe. Isso é pecado. Se eu tivesse saído de lá sem pagar por todos que eu peguei, eu estaria em pecado. Ou não estaria? Porque isso é roubo. Eu sei que eu estou errado. Eu sei que eu paguei só por um e estou levando 10. Isso é pecado. A culpa é do moço? Não.
A culpa é do diabo que toda hora quer me tragar. A Bíblia diz que ele está 24 horas ao seu derredor, rugindo como um leão para te tragar. Você cai se você quiser. O pecado é uma escolha. Hoje eu escolhi voltar e falar assim para a moça, ó moça, você passou só um, eu preciso pagar o resto. Sabe o que a moça disse para mim? A moça disse assim, I can see a good karma coming for you. Ela disse assim que ela estava vendo um karma, tipo um karma bom vindo para minha vida porque eu estava pagando. Sabe o que eu disse para ela? Amém. Eu vejo também a bênção de Deus vindo sobre a minha vida porque a gente escolheu fazer a coisa certa. Sabe o que eu estou segurando isso daqui? Para representar que isso daqui, essa corrente, é uma escolha que o diabo te dá. Todos os dias você tem escolhas de fazer coisas boas e coisas ruins. E se você escolhe fazer uma coisa ruim hoje, você vai falar assim para mim, Renato, a tentação é muito forte, é difícil dizer não, o pecado fica todo ali, toda hora. Poxa vida, eu estou precisando de dinheiro e a pessoa passa só um, é claro que Deus está me abençoando. Não. A Bíblia diz assim que em 1 Coríntios ele diz assim, 10, 13, não sobreveio sobre vocês tentações que não fossem humanas. E Deus é fiel e não permite que sobre você venha a tentação que não seja maior que você pode suportar, mas quando forem tentados, ele diz aqui, ele lhes proverá o escape para que você possa suportar. Então não existe pecado impossível de suportar. Existe você ver o escape ou não ver o escape. Aí você escolhe pecar. O que acontece quando você escolhe pecar? O que acontece? O pecado é bom, não é? O pecado é ótimo. Aí você vai pecar de novo, porque o seu pecado virou um hábito. Você virou um hábito, porque você fez uma vez, foi bom. A segunda vez foi legal, a terceira vez já é impossível. É igual ir lá na Cypress. Você vai uma vez, vai duas vezes, vai 3 vezes, aí você vicia, você não para mais de querer ir na montanha fazer snowboarding. O pecado é igual, ele é viciante, ele é muito legal, e aí você tem um hábito. E aí esse hábito que você tem, ele acaba virando automático. Você já não percebe, você passa em branco, você começa a pecar e você já não sabe porque ele é o teu hábito, ele já está automático na sua vida. Quantas vezes a gente não faz pecados que a gente nem gostaria de fazer? Igual Paulo está falando ali em Romanos 7, tipo, o que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero eu já estou ali fazendo. Virou automático. Quantos de nós já não estamos no modo automático do pecado? E sabe o que acontece quando ele vira automático? O pecado vira automático na sua vida? Acontece uma coisa muito triste. Porque a gente começa a acreditar que aquele pecado que nós cometemos, ele faz parte da nossa identidade. É a minha identidade. Faz parte de mim. Tipo, pornografia, dormir, amante, sexo, droga, qualquer tipo de vício que você tenha, já faz parte de você, e aí você fala, é a minha identidade. Não é que você cometeu um pecado, você assume a categoria de pecador, você vira o que você fez, você se resume, aquilo que você é o que você fez. Você começa a acreditar nisso, nós acreditamos nas mentiras que o diabo conta para nós. E aí o que acontece? O nosso inimigo diz que é a nossa identidade. E aí passa o tempo, a gente vai acreditar que aquilo é a nossa natureza. A gente nasceu assim. Meu pai também tinha o mesmo problema. Minha mãe também sofria disso. Minha mãe também bebia. Está no meu gene. É o meu DNA, eu nasci para isso. Não tenho como fugir. E sabe o que aconteceu com você? Aconteceu uma coisa muito séria. Muito grave. Muito grave. O diabo, ele te acorrentou por causa dos seus pecados. E sabe o que isso acontece? Sabe por que isso acontece? Para ele, não importa se você está vindo na igreja ou se você está no mundo quando você está vivendo uma situação dessa na sua vida. Quando ele te tem aqui. Você pode vir na igreja quantas vezes você quiser, ele tem você aqui. Você não oferece perigo nenhum para ele.
Você não oferece nenhum perigo para ele, você está na corrente. E sabe por que ele te tem na corrente? Se você entender isso agora, ele tem você na corrente porque quando alguém no ônibus sentado ao seu lado, sofrendo, passando por alguma dificuldade, e você tem a resposta, só que você não pode falar, sabe por quê? Como que eu vou falar para alguém que Jesus é bom, que Ele salva, liberta e livra de todo pecado, se eu estou vivendo no pecado? Se eu estou acorrentado? Como é que alguém sofrendo de alcoolismo vai ser liberto por mim se eu sou um alcoólatra? Como é que eu vou falar para alguém que é viciado em prostituição que Jesus liberta se o diabo me tem preso? Como é que você vai falar para uma pessoa que está traindo a esposa, ou o esposo que está traindo, a esposa traindo o esposo, ou o esposo traindo a esposa, se você também faz isso? Não estou dizendo que tem gente aqui que faça. É uma ilustração. O diabo ele vai te prender de todas as formas, porque ele não quer que você compartilhe o evangelho de Deus para as outras pessoas. É simples assim. Sabe por quê? Porque se você compartilhar o evangelho de Deus, ele sabe que você vai estar fazendo mais uma mentira. É mais uma mentira porque ele sabe a sua vida. Deus sabe tudo o que você faz. Deus sabe o que vem na sua mente, Deus sabe o que você tem no seu coração, Deus sabe o seu levantar, Deus sabe a hora que você vai dormir. O diabo também sabe o que ele vê. E qual é a moral que você tem para falar para os outros sobre uma coisa que você está preso? Sua alma está torturada. E aí, ele diz que os ossos dele doem por causa do pecado, pela vergonha. Mas existe uma cura para isso. Você pode ser liberto essa noite. E você pode começar a libertar outras vidas essa noite. A Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados, Ele lança os nossos pecados no mar de esquecimento e dele Ele não lembra mais, jamais. É a Bíblia que diz isso, não é? Nem? Só que acontece que Deus esquece do nosso pecado, só que será que a gente esqueceu mesmo do pecado? As nossas marcas, a gente ainda carrega as correntes. A Bíblia diz que a melhor coisa para você se livrar das correntes do pecado é você confessar os seus pecados. A Bíblia diz em Provérbios 28, 13. Quem esconde o seu pecado não prospera. Já começa por aí. Mas quem confessa e os abandona encontra misericórdia. Você já teve uma intoxicação alimentar? O pecado é como se fosse uma intoxicação alimentar. Você não vai melhorar enquanto você não colocar aquilo para fora. O pecado é como uma intoxicação alimentar. Você não vai conseguir ser curado na sua alma enquanto você não despejar o seu pecado para fora. Nós confessamos os nossos pecados a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Olha só o que 1 João diz. Diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós confessamos a Deus para perdão dos nossos pecados. Mas nós confessamos os nossos pecados para pessoas para sermos curados. Olha só o que diz Tiago 5,16. Diz assim, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros. Para o quê? Para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele ali estaria. E é por isso que se você confessa o seu pecado a alguém e orarem juntos, você é curado. Porque a Bíblia diz que o que você ligar aqui na terra será ligado no céu. O que você desligar aqui na terra seria desligado no céu.
É simples assim. O evangelho ele não foi feito só para você, eu já falei isso várias vezes. O evangelho ele é feito de uma comunidade. A comunidade de Deus é essa aqui, é o corpo da igreja, é a família da igreja. Nós somos a família de Deus. Mas você vai falar o seu pecado para todo mundo? Você vai chegar hoje em casa e colocar no Instagram, no Facebook, querido Facebook, venho através dessa informá-los do meu pecado. Não. A Bíblia não diz isso. Você não precisa contar para todo mundo, mas você precisa encontrar alguém para falar algo. Você precisa encontrar alguém que ande com você na sua caminhada de fé. Você precisa encontrar um pastor, você precisa encontrar um guia espiritual que você consiga conversar com ele e confessar com ele e conversar sobre os seus traumas com ele. Muita gente faz isso com um psicólogo. Muita gente faz isso com um psiquiatra. A Bíblia está dizendo para você confessar uns aos outros. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso no nosso meio, isso mostra que nós temos um ambiente saudável. E a igreja é para ser esse lugar saudável. Se você não confia de conversar com o teu irmão, que família é a gente? Que família nós somos? Toda vez que alguém chega perto de você e fala assim, quero te falar uma coisa. Você pode ter certeza que aquele dia é o dia mais difícil daquela pessoa. Toda vez que você tenta contar o seu pecado, ou toda vez que você tenta confessar alguma coisa para alguém, aquele dia é o pior dia da sua vida. Eu fico me remoendo quando eu vou falar com a Lica. Eu falo, nossa, o que vai acontecer? Será que a Lica o que ela vai pensar? O que ela vai pensar de mim? E é exatamente o que as pessoas vão pensar que nos impedem de viver uma vida sadia diante de Cristo. Porque nós nos importamos muito mais com o que as pessoas vão dizer ao nosso respeito do que o nosso Deus Todo-Poderoso diz ao nosso respeito. O que as pessoas dizem sobre você é muito mais importante do que aquilo que Deus diz para nós muitas vezes. Sabe qual que é o maior sinal de maturidade espiritual nas nossas vidas? O maior sinal de maturidade espiritual da nossa vida é o tempo que nós levamos entre o nosso pecado e a confissão. Isso vai dizer se você é maduro espiritual ou não. É o tempo que você leva para se arrepender do seu pecado e confessar. Quantos anos você já está segurando essa bomba dentro de você? Quanto tempo você já tem segurado esse pecado dentro de você e que está corroendo você? O nosso Deus, ele é fiel e poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Você não precisa viver essa vida de depressão, você não precisa viver essa vida de derrota que você tem vivido nos seus relacionamentos. Porque uma pessoa te machucou um dia, você acha que ninguém mais pode chegar perto de você e você não consegue se abrir com ninguém. Você não precisa viver essa vida. Jesus Cristo é aquele que nos liberta. Ele diz em 1 Coríntios 10, 13, não sobreveio sobre vocês tentações que vocês não possam suportar. Então, se não veio essa tentação que você não pode suportar, por que nós estamos com a nossa guarda baixa? Por que nós estamos aceitando tudo aquilo que o inimigo tenta colocar na gente? A Bíblia diz que assim que vem a tentação, ele já nos deu o escape. A minha oração essa noite é que você consiga olhar para os lados na hora que a tentação vier na sua vida. Olhar para os lados e ver a porta que Deus abriu para você de escape. Porque eu tenho certeza que a Bíblia não é mentirosa. Assim que vier o pecado, ele diz que ele tem um escape, ele tem uma saída para você. Será que nós estamos dispostos a olhar pelos escapes e pelas portas que Deus tem aberto para nossas vidas? A sua alma só vai ser torturada enquanto você permitir. Você só vai ser preso enquanto você quiser ser preso. Porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tem um jogo no Atari. Quantos aqui jogaram Atari? Atari.
É a galera de 80, né? Quantos aqui jogaram Asteroids? É um joguinho, claro, né? É um joguinho que você tem uma navezinha, e aí tem vários meteoros que vêm na sua direção, e aí você fica atirando nos meteoros, só que vai ficando cada vez mais difícil. E aí, quando não tem mais saída, tem alguns, eu não lembro se era 4 ou se era 3, mas você tem Hyper Save. Você apertava o botãozinho e aí a sua nave desaparecia daquela confusão e aparecia em outro lugar e você estava livre. Você venceu, você conseguiu passar aquela dificuldade. A Bíblia está dizendo exatamente a mesma coisa. Ela está dizendo que não vai vir provação sobre a sua vida sem que tenha um botãozinho que você possa apertar e que você possa ser salvo. Não vai vir provação sobre a sua vida, não vai vir tentação sobre a sua vida que você não possa suportar, porque junto com a tentação, Ele está dizendo que Ele vai dar o escape. Se nós pudéssemos mudar esse botãozinho, o nome dele, ele não seria Hyper Safe, ele seria Hyper Grace, porque a graça do Senhor, ela se renova sobre as nossas vidas todos os dias. Através de Jesus Cristo você pode parar de beber. Através de Jesus você pode ser chamado não de alcoólatra, mas de servo do Senhor. Através do sacrifício de Jesus você pode ter a sua família restaurada. Através do sacrifício de Jesus você pode ter a sua vida completamente perdoada. 1 Pedro 2, 24, 25 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo das suas almas. Deus é o pastor da sua alma. Ele é o líder da sua alma. E Ele jamais vai te abandonar em nenhuma e qualquer circunstância. Eu vou dar um tempo para você digerir tudo isso que eu disse, como a gente tem feito nessas últimas 3 semanas. Gostaria que você fechasse os teus olhos e meditasse em tudo isso que a gente falou nessa noite.